Vamos lá, pessoal. Bom, vamos continuar então vendo a importância dos argumentos, né? Quais vimos já alguns deles, que são todos eles muito importantes, que eu, na verdade, estou chamando, não estou chamando de argumentos, eu estou chamando de argumentos válidos, não é isso? Segunda parte. Por que argumentos válidos? Porque, como eu disse na aula passada, argumentar se você for pensar em argumento de uma forma, vamos dizer assim, puramente o significado da palavra, argumentar é a arte de convencer uma pessoa a fazer algo, né? Ainda que ela não queira, né? Não é verdade? Então, para nós, numa dissertação argumentativa, o argumento não é isso, tá? O argumento é a arte de você convencer, persuadir sim. Então, se você já estudou funções da linguagem, a função da linguagem que está aqui em predomínio quando se fala em argumentação, obviamente, é a função apelativa, né? Ou a função conativa, que é a função que faz com que o emissor transfira para o receptor uma determinada ideologia e que ele aceite aquela ideologia, aquele conjunto de ideias como sendo aceitáveis, como sendo pertinentes, como sendo coerentes, como sendo lógicas, ainda que a opinião dele seja diferente. Eu até queria falar isso para vocês, que eu acho muito importante. Não confunda argumento com opinião, ok? Argumento não é opinião. A sua opinião, vamos dizer assim, está presente em toda a sua redação, está presente em todo o seu discurso, não é verdade? A sua tese, o seu conjunto de teses, o seu conjunto de tópicos frasais denota, comprova a sua opinião. Os seus argumentos não são a sua opinião. Seus argumentos são uma forma de você comprovar que a sua posição é defensável, é lógica, coerente, pertinente e assim por diante, ok? Então vamos continuar. O argumento número 5 é o argumento das comparações. Eu considero esse argumento também muito interessante, porque o ser humano, nós, pessoas, né, temos uma facilidade muito grande em compreender situações quando nós as vemos, as situações de que eu falo, quando nós vemos essas situações comparadas a outras situações similares ou análogas, né? Então, por exemplo, repara bem, é como se você dissesse assim, uma pessoa que tenha vivido sempre num país extremamente pobre, onde todas as pessoas são extremamente pobres, todo mundo vive numa precariedade muito grande e todos têm uma qualidade de vida muito ruim. Como é que essa pessoa vai dizer que aquela qualidade de vida é ruim? Ela só vai ver isso se ela vir em algum outro lugar existe uma situação diferente, muito melhor. Então a comparação é algo que sempre elucida, quando você puder utilizar um argumento de comparação, comparar o Brasil com outro país, comparar o Brasil do ano 2011, 2012 com o Brasil de 1800 e pouco, ou como você quer que seja o Brasil no futuro, tudo isso são comparações, ok? A propósito, já que eu estou falando nisso, nós estamos no argumento de número 5, eu queria falar para vocês o seguinte, uma redação se torna tanto mais rica quanto maior for o repertório de argumentos que o emissor utilizou, que o locutor utilizou. Se você, escritor de uma redação, utilizar apenas um tipo de argumento do começo ao fim, o seu examinador vai ficar, a expressão só pode ser essa, vai ficar de saco cheio, ele vai ficar... Se você aprendeu, eu sei que tudo que eu falo na minha redação eu tenho que argumentar. Aí você decide optar por um caminho, entre aspas, mais fácil e diz assim, vou optar pelo porquê. Por quê? Então tudo que você diz, você responde por quê. Vai parecer aquela criança que a mãe diz assim, meu filho, apaga a luz, por quê? Meu filho vem comer, por quê? Meu filho vai tomar banho, por quê? Vai ficar um negócio imaturo, infantil. Então, o seu repertório, esses argumentos que eu estou dando para vocês, vocês têm que usá-los. Não use apenas um, o 2, o 3, o 4. Use todos, use o máximo que você puder dentro de uma redação. Lógico que existem redações que propendem a que você use mais um, mais outro, mas você tem que dominar os argumentos válidos para você poder ter uma redação madura, rica, ok? Então, comparações. Exemplo. Petróleo, Eduardo Freire. Isso foi um texto escrito em 1948, tá? Como está escrito lá embaixo. Então, olha a tese. Os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Resta saber, e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo, resta saber se o cobiçado líquido, que é o petróleo, era uma maneira elegante de não repetir petróleo, ele utilizou uma perífrase, se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente, ou fará do país outra Venezuela. Comparou, e aí comprovou por que outra Venezuela. Onde há um quarto de século se põe fora, sem proveito para o povo, a maior fartura petrolífera da América Latina. Tá? Isso é uma prova da Agência Nacional de Petróleo, e
esse texto é perfeito, o argumento central utilizado nele foi um argumento de comparação. Ele comparou com um país vizinho em que o petróleo não era utilizado para o benefício do povo, ok? Outro argumento importante, eu já falei sobre ele, falei apenas na causa, né? Agora vamos falar causa e consequência. Então você pega o mesmo ponto e você mostra uma causa e uma consequência para aquilo, como nós vimos. Isso é até uma coisa que poderia ser o seu primeiro parágrafo, viu? Utilizar isso que está aqui poderia ser o primeiro parágrafo de uma dissertação sua. Então, exemplo. A educação universitária no Brasil ainda é deficiente. Então, estou falando de educação universitária agora. Tá? Um dos fatores que levam a esse quadro é o despreparo do aluno desde o ensino básico, que vai se arrastando até o ingresso na faculdade, com lacunas enormes. Então, isso foi o quê? A causa da educação universitária no Brasil ser deficiente. E se vocês observarem, eu não botei culpa aqui no governo, não vai tudo para o governo, repito. A consequência disso é que são formados profissionais universitários, falta mais aí, com baixo senso crítico, ou ainda as pessoas que chegam aos centros universitários não conseguem se formar por falta de base. Então repara, eu usei uma causa e mostrei duas possíveis consequências, ou duas consequências verossímeis, plausíveis, para o fato de que a educação universitária no Brasil ainda é deficiente. O que é causa? O pessoal às vezes tem dificuldade, parece incrível para alguns, certamente é, mas em distinguir o que é a causa. A causa é aquilo que veio antes, a causa é aquilo que gerou algo, tá? E a consequência é aquilo que foi gerado a partir de algo, certo? Então, por exemplo, se eu digo, está chovendo, e eu quero dar a causa da chuva, porque chegou uma frente fria da Patagônia, isso é a causa. Né? Agora, voltando até aquele argumento número 1, o porquê, vou usar um porquê explicativo. Está chovendo porque ouço barulho na janela. Olha o porquê explicativo. Porque eu ouço barulho na janela não é a causa da chuva, é só a explicação de eu dizer por que está chovendo. Ok? E o último argumento que eu quero falar nessa aula de hoje é a refutação do senso comum. O que é isso? Que palavra é essa? Né? Refutar significa recusar. Tá? Pessoal, não se deve à redação, isso é uma característica, é uma herança que nós temos do filósofo chamado Immanuel Kant, que ele, na Crítica da Razão Pura, ele fala que o senso comum só se baseia em experiências, mas que a razão pode ir além da experiência. Então ele usou essa expressão senso comum, como alguns outros, mas o Kant foi quem deu esse contorno para a redação, para a dissertação argumentativa, recusar o pensamento do senso comum. Porque para o senso comum, muitas vezes, por exemplo, a simples observação de um fato, para ele é suficiente para ele achar que uma coisa é causa da outra. Eu vou dar um exemplo para vocês muito bobo. Quantas e quantas pessoas acham, por exemplo, não vou levar fulano para aquele piquenique não, porque toda vez que ele vai, chove. Ora, pode ter acontecido isso 5 vezes, mas isso o senso comum poderia dizer isso. Mas aí você vai falar assim, meu Deus do céu, o que uma pessoa pode ter que faça a chuva acontecer por causa dela? Isso é um pensamento, então você recusa o senso comum. O senso comum, muitas vezes, pela simples observação superficial dos fatos, tira uma conclusão inadequada, ok? Como essa que eu dei para vocês, por exemplo. Passei embaixo da escada, 2 dias depois torci o pé, então foi a escada que fez eu torcer o pé. A maioria das superstições são causadas exatamente por causa dessa observação inexata dos fatos. Não é que a observação esteja errada, ou seja, não é mentira que eu passei embaixo da escada e nem é mentira que 2 dias depois eu torci o pé. Mas a inexatidão está no fato de eu ter associado que a causa de torcer o pé foi ter passado embaixo da escada, ou que a causa da chuva é que o fulano de tal vai aos piqueniques ou ao que quer que seja. Ok? Então, vamos refutar. Se for usar o senso comum numa redação, é apenas para você recusar. Então, o que está proibido para nós usarmos numa redação? Não podemos usar de forma alguma. Não podemos usar, por exemplo, ditados populares, clichês, sabe? Usar isso, uma andorinha só não faz verão, isso não é um argumento, isso é uma frase do senso comum. Pode ser bonita, pode ser usada no seu cotidiano, mas nunca numa dissertação. Coisas que são utilizadas, clichês, como eu disse aí, frases feitas, lugares comuns, frases do senso comum, observações do senso comum, só podem aparecer numa redação se você tiver o objetivo de recusá-las, ok? Então eu dou como exemplo. Durante anos,
houve preconceito contra a mulher no mercado de trabalho, alegando-se que sua capacidade intelectual era inferior à do homem, ou seja, foi uma observação do senso comum. Durante anos, o senso comum acreditou que a mulher tinha uma capacidade inferior à do homem, porque no mercado de trabalho. Aí o que eu digo? O que eu faço? Eu usei esse argumento para poder recusá-lo. Hoje, no entanto, com a quantidade de mulheres bem-sucedidas e competentes, comprovou-se que aquela tese era equivocada. Então, se você utilizar alguma coisa, algum pensamento, algum, entre aspas, argumento, alguma ideia formulada, como eu disse, o senso comum só se baseia, Kant, né? Immanuel Kant disse, o senso comum só se baseia nas experiências. Se você puser uma questão do senso comum para mostrar que aquela experiência, que aquela observação do senso comum é inexata, então você pode utilizar. Só nessa circunstância, ok? E com isso a gente fecha então os argumentos válidos. Vamos continuar em seguida outros assuntos, ok, pessoal? Até a próxima.